E chegamos ao fim do nosso doraminha vingativo de estimação, que nos proporcionou muitos momentos de tristeza, indignação e finalmente chegou a hora da glória. Do-eun usou todos os seus recursos para derrotar seus inimigos, mas será que ela conseguiu mesmo atingir a tão esperada vingança? E o que vem depois disso? A panelinha que alguns participam hoje é a mesma que podem os cozinhar amanhã, e é exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje, abreviando o final de The Glory, a lição. O policial corrupto percebe que está condenado quando leva a Yeonjin para ver o corpo no necrotério, mas não tem cadáver nenhum ali. Ele perdeu a sua grande chance de chantagear a Yeonjin para conseguir se aposentar. Isso também é um problema enorme para ela, né, que pensou que o Myung-woo já estava enterrado a 7 palmos de terra há bastante tempo. Mas não, o corpo em questão foi encontrado justamente no prédio abandonado onde o corpo da estudante Sohee também foi encontrado anos atrás. E é óbvio que a Yeonjin tá a um fio de cabelo de ficar completamente doida quando a Haejeon dá essa notícia, ao mesmo tempo em que a provoca, né? É claro que ela não perderia essa oportunidade. Sem alternativa, ela vai atrás do Jae-jun, o otário mais submisso, implorando que ele dê a ela um álibi para a noite em que o Myung-woo foi morto. Se a polícia a procurasse, ele falaria que os dois estavam juntos, e como moeda de troca, ela usa a própria filha Yesor, dizendo que os três farão uma bela família. E o otário é quem cai na lábia dessa falsa. Do outro lado, o Yeojong recupera o vídeo da mãe de Do-eun iniciando aquele incêndio criminoso de propósito. E com essas evidências claras, ela leva a mãe para uma clínica de reabilitação onde ela é internada. A Do-eun não tem peso nenhum na consciência em deixá-la para trás, porque sabe que pais tóxicos também existem e não tem como consertar a mulher. Boa estadia, Mori. Tchau, até nunca mais. E tudo começa a caminhar satisfatoriamente na direção certa. Cada detalhezinho vai se encaixando como peça de um quebra-cabeça para o sucesso de Do-eun. O chefe da polícia se apressa para limpar o cofre e tentar fugir. Afinal, os seus negócios criminosos logo podem vir à tona. Mas a mãe da Yeonjin não deixa, porque ela tem outros planos para ele. Depois de passar dias sendo chantageada pelo marido da tia detetive, que ficou mandando mensagem dizendo que sabia de todos os podres da filha dela, a mulher se cansa e monta uma arapuca para terminar com esse probleminha urgente. A ricaça entrega muito dinheiro para que a sua xamã de confiança atraia o chantageador para uma rua deserta no meio de uma chuva forte, e lá ela o atropela. De quebra, no banco do passageiro estava o chefe da polícia, estrategicamente presente para servir como uma testemunha de que o atropelamento supostamente foi um acidente. A mulher simplesmente acabou com o sonho do mano de morar no Havaí, e eu não tô achando ruim não. Se cai um, o outro cai junto. E no meio do caos do inimigo, o mais lindo céu surge para o mais lindo casal, não casal desse dorama, para dar uma vibração diferente, né, para aquela escuridão que sempre os rodearam. A Do-eun e o Yeojong dividem mais momentos fofos e divertidos, onde ele tá empenhadíssimo em esmagar todas as barreiras que ela ainda mantém levantada. E de pouquinho em pouquinho isso tá acontecendo, até porque, convenhamos, né, é difícil resistir a esse sorrisinho. Mas romances, negócios vingativos à parte. Mãe e filha estão se descabelando e vão pro único lugar onde se sentem seguras, a casa da xamã. Só que isso foi um grande engano, né, porque a Yeonjin é recebida pela xamã realizando um grande ritual e agindo como se estivesse possuída pelo espírito de Sohee. Apavorada, ela se lembra dos detalhes da fatídica noite em que cometeu o crime, e a gente finalmente descobre exatamente o que aconteceu. A Yeonjin atormentou a menina simplesmente pelas duas estarem usando roupas iguais. Dá pra acreditar nisso? Numa futilidade dessa, gente, é inacreditável. Como vingança, a Yeonjin mandou a Sohee tirar a roupa no telhado enquanto estava nevando muito. E como a menina se recusou, a Yeonjin acendeu um isqueiro nas roupas dela e, para não se queimar junto, a empurrou para fora do prédio. Na época, a Do-eun estava perto
perto e ouviu o estrondo de uma pessoa caindo lá do alto. Foi aí que ela encontrou o crachá da Yeonjin e entregou pra polícia. E que delícia de cena é ver a Yeonjin aqui, ó, completamente desesperada com toda essa situação. E nem adianta fugir, tá? Porque a Do-eun já preparou tudo nos conformes. O drama de Yeonjin. Perdeu tudo e foi morar de aluguel. O primeiro passo da sua queda é receber um belo e merecido tapão na cara da tia detetive, que agora não tem mais com o que se preocupar. Ela não tem medo de nada mais. Já mataram seu marido abusivo e a sua filha tá segura, então ela merece retribuir esse tapa. E pra completar o tombo, o maridão da Yeonjin vê essa cena e deixa finalmente de ser frouxo. Ainda assim, ele é caridoso pra dar duas opções pra Yeonjin escolher. Ou ela se desculpa com a família e aceita a sua punição, ou ele vai se divorciar dela. E ela não desce do salto nem aí. Ela escolhe perder o maridão. E calma que tem ainda como piorar bastante. A Sarah não tá se importando com mais nada. Como ela já foi envenenada contra a Yeonjin, quando ela sai da prisão sob fiança, ela não hesita em postar no YouTube todos os vídeos antigos que ela encontrou em seu celular da adolescência, onde ela gravou vários momentos da abelha rainha intimidando e torturando a Sohee. A Yeonjin não aguenta a pressão no trabalho de todo mundo que já descobriu tudo que ela fez e se demite. Além de perder marido, emprego e reputação que ela tanto prezava, ela perde uma coisa que dói muito mais: a própria filha, que já viu tudo que circulou na internet e rejeita a mãe com o maior desprezo do mundo. Para fazer papel de santa, ela vai pro velório do Myung-woo e lá as coisas ficam malucas. A Yeonjin e a Sarah brigam na frente de todo mundo e a Hae-jeon aproveita o caos para postar um vídeo da Sarah fazendo alguns serviços íntimos, digamos assim, no passado. A Sarah então não suporta estar sendo zoada pelo brinquedinho barato do grupo, né, assim como ela chama a Hae-jeon, e no meio do pânico raivoso, ela acerta o pescoço da comissária com um lápis. Aí não tem jeito, né? Esse é o fim de Sarah. Ela é presa em flagrante e eu duvido que dessa vez ela escape. Já a Hae-jeon sobreviveu, mas as suas cordas vocais estão irrecuperáveis, ou seja, ela tá muda pra sempre. O Jae-jun não demora meio segundo pra abandoná-la, como todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Enquanto isso, o corpo do Myung-woo passa por uma autópsia, onde encontram uma amostra de DNA na unha dele. E aí fica só entre a gente, tá? Mas só foi encontrada essa amostra porque o Yeojong e a Do-eun fizeram o trabalho duro de plantar a pele da cicatriz da Yeonjin no corpo do morto. Nada por coincidência, os policiais descobrem que esse DNA bate perfeitamente com a do isqueiro encontrado na cena de morte de Sohee, recentemente testado porque a Do-eun deixou a dica. Então, queridos detetives, a conexão tá aí, né? Só juntar 2 mais 2 e tá pronto o sorvetinho. E o Yeojong, coitado, tentando encontrar um desfecho para a morte do seu pai, mais uma vez visita o assassino na prisão e dessa vez ele escuta a motivação absurda do cara. Acontece que antes de ser operado pelo pai de Yeojong, o criminoso ouviu o médico se perguntando se o filho dele estava comendo bem naquela noite. Na cabeça doentia do cara, aquilo era inaceitável. E para ter certeza que o tal filho não comeria sua comida preferida naquela noite, ele matou o médico só para ver o garoto chegar desesperado no hospital. Infelizmente, o Yeojong não consegue o emprego na prisão e dirige para casa desolado, chorando muito e acreditando que tudo foi sua culpa. E a Do-eun não para, gente. Chegou a hora dela lidar com o Jae-jun. Se por um acaso ela estava pensando em dar para ele uma punição leve, tudo mudou depois que ela descobre que foi ele quem abusou e engravidou a Sohee. Então, ele tá prestes a se ferrar muito. Mais uma vez, sem sujar suas próprias mãos, ela visita a Hae-jeon, que tá apodrecendo sozinha no hospital, e deixa nas mãos dela a chance de se vingar ou não do Jae-jun. Ele tem problemas de glaucoma e precisa de colírios diariamente, mas a Do-eun deixa com a comissária outro líquido tóxico que poderia cegá-lo completamente. Depois de ser escorraçada mais uma vez, a Hae-jeon, totalmente insana, não tem peso na consciência em trocar os colírios. Ele, por sua vez, dirige enlouquecido em seu carro por não ter encontrado sua filha na escola e irritado também por estar com a visão turva. Durante todo o caminho, ele pinga mais e mais colírio, sem saber que isso só tá piorando a situação, até chegar ao ponto de que ele não tá vendo mais nada e sofre um acidente. Mas isso não o mata. Machucado, ele vai parar em um canteiro de obras. Sem enxergar nada, ele
ele não vê quem está se aproximando e o empurrando em direção à morte. Ele cai exatamente dentro de uma poça enorme de cimento e tchau tchau seu desgramado. Apesar de não dizerem com todas as letras quem o empurrou, não tem como confundir essa gravata. Foi o marido de Yeonjin, que já tá partindo com a filha pro Reino Unido. Afinal, corno sim, pai ausente nunca. Pai é quem cuida e quem ama, e é nítido que esses dois têm muito afeto um pelo outro e merecem ser felizes longe dessa gentalha. Outra pessoa lidando com as consequências é o chefe da polícia. Depois de tentar meter o pé e deixar a responsabilidade dos seus crimes nas costas dos capangas, ele é atacado justamente pelos próprios homens e tem o mesmo destino que todas as suas vítimas: a morte em um dia de chuva para esconder as evidências. Agora só falta lidar com mais uma pessoinha. A Yeonjin precisa provar do próprio veneno. Ela encontra sua mãe entregando a Do-hun o seu crachá da escola. Tudo isso para não ser pega pelo crime do atropelamento. Mas acontece que a Do-hun tapeou essas duas trouxas. O crachá nem serve mais como prova legal. Ela só queria que a sua inimiga sentisse na pele a mesma traição que ela sentiu. A pessoa que mais deveriam amá-las é quem não hesitam no fim do dia em entregá-las ao diabo para se salvar. Foi gratificante ver a Yeonjin presenciando esse baita amor de mãe. E no fim do dia não adiantou de nada todo esse plano mirabolante para tentar atropelar como se fosse um acidente, porque a mulher é pega pela polícia e vai presa. E não para por aí. A Yeonjin se afunda em mais crises e perturbações quando descobre que os detetives encontraram a arma do crime, aquela garrafa de bebida. Ao correr para a loja do Jejun, ela dá de cara com toda a equipe, coletando evidências e aprendendo imediatamente em flagrante. Sem prestígio, divorciada, sem a filha, sem ninguém ao seu lado e presa. Enquanto isso, a Do-hun e o Yeojong estão se divertindo horrores enquanto ele faz uma serenata para ela à beira-mar. Eles param no farol e protagonizam uma cena digna de clipe musical enquanto bebem. Até que, infelizmente, quando ele vai pegar mais cervejas, o Yeojong recebe uma ligação e é a Do-hun se despedindo. Meu Deus, a tristeza, tá? Ela já não tá mais em lugar nenhum quando ele vai correndo pra encontrá-la. E eu pensei assim, muito sério que tinha acontecido alguma coisa trágica. Mas não ainda, pelo menos. Antes, a Do-hun precisava ver com seus próprios olhos a ruína de sua pior agressora. Ela visita a Yeonjin na prisão, verdadeiramente feliz em poder servir mais um pouco de tortura psicológica, desejando que a Yeonjin se arrependa todos os dias de sua vida até o fim, principalmente por uma coisa que ela não sabe que aconteceu. É aí que, em um flashback, a gente descobre uma reviravolta que ninguém imaginava. Diferente do que todo mundo pensava, não foi a Yeonjin que de fato matou Myung-woo. Ela começou o trabalho, mas quem deu o último golpe fatal foi a assistente, que também foi vítima dos valentões. Ela viveu todos esses anos com medo no meio do caminho entre uma funcionária e uma escrava, mas naquela noite inspiradora, ela terminou com tudo isso e só ela e a Do-hun sabem. A Yeonjin fica maluca, né, por não saber o que a Do-hun quis dizer com se ressentir por algo que não fez e por ouvi-la amaldiçoando, desejando que ela passe pelo inferno na prisão. E é exatamente o que acontece. Ela apodrece na cadeia, sem redenção, sem nada, porque ela é puramente cruel e sem salvação. Lá, ela é feita de brinquedinho, vira chacota entre as outras prisioneiras e enlouquece cada dia mais, assim como fez todas as suas vítimas sofrerem. Infelizmente, após chegar ao ápice da sua motivação de vida, a vingança, a Do-hun sente que acabou a sua missão. Do alto do prédio, ela se lembra da última vez que tentou acabar com tudo, mas foi salva por uma senhorinha, justamente a senhorinha que alugou o apartamento para ela nos dias de hoje. As duas se salvaram no momento mais frágil de suas vidas, em um inverno rigoroso, e agora a situação parece se repetir no presente. Mas dessa vez, a salvadora é a mãe do Yeojong, que aparece implorando que ela continue viva e ajude o filho a sair do próprio inferno. E ela concorda. Mas antes, ela passa 6
meses fora, sem dar notícias, mas mexendo seus pauzinhos para criar outro plano de vingança. E o médico, tadinho do menino, ele passou esse tempo todo tão triste que deu vontade de pegar no colo e ninar. Até que um belo dia, ele se depara com a Do-eun voltando para casa. Ele fica desorientado, né? Perguntando por que ela foi tão cruel por abandoná-lo de novo, justamente quando ele estava tão triste pelo plano de vingança dele ter dado errado. Então ela diz que voltou exatamente por isso. Agora é a vez dela de ser a carrasca dele e lasque um beijão. Senhor, eu te pedi migalhas e tu me destes um banquete. Muito obrigada, vou ser eternamente grata. Do outro lado, depois de um dia triste e sozinho de trabalho, a tia, ex-detetive, recebe uma proposta de emprego pelo celular. E ela logo reconhece. É Do-eun a chamando de novo para se juntar a ela e a Yo-jong em novas missões. Os dois estão trabalhando na nova prisão para onde o assassino foi transferido. Ela como professora e ele como médico. Claro, ele tá lá para tratar os prisioneiros, mas dentre eles está um que não merece misericórdia. Afinal, médicos só salvam pessoas e esse maldito tá bem longe disso. Essa história termina com Do-eun visitando o túmulo de So-hee, finalmente entregando a justiça e o sossego merecido. Ela também abraçou as suas cicatrizes por meio de algumas tatuagens significativas, como a flor, né, que é um símbolo de cura para ela desde o início. Antes de entrarem na prisão, eles confessam seu amor um pelo outro, prontos para iniciarem uma nova vingança. Queríamos romance? Tivemos. A gente queria vingança? Pois tivemos também. Muitos esperavam ver a Do-eun, sei lá, matando, machucando todo mundo, mas ela foi muito mais sagaz, gente, insanamente inteligente, porque ao invés de sujar as próprias mãos e cometer crimes que poderiam arruinar ainda mais a vida dela, ela simplesmente usou a mente brilhante para mover uns palitos e fazer com que a própria panelinha cozinhasse uns aos outros. Para mim, esse dorama foi impecável. A gente também não pode deixar de concordar que esse final foi um tantinho aberto, né? Será que temos esperanças para uma outra temporada em busca da vingança do nosso doutorzinho? Isso só o tempo dirá. Mas você pode me dizer agora o que você achou desse dorama. E aí, cumpriu as suas expectativas? Ou você esperava mais do final? Não se esqueça de deixar o curtir se você gostou de acompanhar juntinho aqui no canal. Até o próximo vídeo e tchau!